Olá! Você foi pego de surpresa pela pandemia do Covid-19 e de uma hora para outra tem que preparar conteúdo em formato digital para os seus alunos? Você quer fazer isso de uma forma rápida e fácil? Então essa aula é para vocês. Eu sou a professora Cintia Stoqueiro do IFRS e estou aqui hoje para falar como fazer um podcast. Aqui segue o roteiro da nossa aula de hoje, com questões introdutórias sobre o podcast, para chegar no ponto principal, que é como criá-lo e quais os equipamentos necessários. O podcast nada mais é do que um arquivo de áudio disponibilizado online, e ele vem da soma das palavras iPod, que é um dispositivo de reprodução de áudio, e broadcast, que é um sistema de transmissão de dados. Ele apresenta várias vantagens para o uso na educação. Uma delas é a flexibilidade, uma vez que o nosso aluno vai poder acompanhar os episódios em qualquer tempo e lugar. Existe também uma menor pressão sobre os professores, já que eles não precisam aparecer na tela, como eu estou fazendo agora. É uma ferramenta bastante inclusiva, uma vez que os alunos podem baixar os episódios nos seus smartphones e escutá-los mesmo offline. Nós podemos, então, usar o podcast de diferentes formas dentro do contexto educacional. Uma é produzindo aulas em áudio. O professor vai apresentar a narrativa e explicar o conteúdo para o estudante. Outro formato é o tipo estudo de caso e entrevista, aonde vai ter um convidado no programa e vai ser feito tipo mesa redonda, levando então a discussão de ideias. O estilo rádio é um formato mais dinâmico, tipo documentário, onde o professor vai a campo, vai ter os sons do ambiente. Então, é um formato também mais difícil um pouquinho de gravar para quem não está acostumado. E por último, o podcast produzido por alunos, que é uma ferramenta bem interessante, uma vez que promove a aprendizagem ativa, faz com que o estudante tenha um grande entendimento do tópico que ele está desenvolvendo e também desenvolva uma série de competências como resolução de problemas, criatividade e trabalho colaborativo. Como é que a gente vai criar então um podcast? Basicamente existem duas etapas, que são a pré-produção e a produção. Na pré-produção, é tudo aquilo que nós fazemos antes de começar efetivamente a gravação do programa. E para isso nós precisamos criar um roteiro, ou no mínimo ter uma pauta do que vai ser abordado. O roteiro é uma história clara, com início, meio e fim. Nesse texto, nós vamos usar uma linguagem bem objetiva, usando frases curtas e principalmente escrita no tempo presente. Para engajar o nosso público, nós vamos usar palavras como nós, juntos, para que o aluno, o ouvinte, se sinta parte também desse podcast. Então, vamos esmiuçar um pouquinho mais o nosso roteiro? Início, nós vamos dizer o que vai ser abordado no podcast, explicando por que é relevante. Nós podemos também fazer uma pergunta que vai ser respondida ao longo do podcast. No meio, nós vamos explicar os conceitos chaves do conteúdo que nós estamos abordando, obviamente fazendo conexões entre as diferentes partes da explicação. Caso a gente tenha feito aquela pergunta inicial, é o momento de respondê-la. No final, um grande resumo do que foi abordado, principalmente relacionando os conteúdos com outros materiais de aprendizagem. Um fator bem importante a ser considerado é a duração do seu podcast. Grande parte das pesquisas sugerem no máximo 15 minutos para podcasts educativos. Antes de gravar, caso você tenha realmente feito um roteiro e não uma pauta apenas com os tópicos a serem abordados, você pode calcular o tempo de duração previamente usando uma calculadora online que está mostrada aí na sua tela. E o que nós precisamos em termos de equipamento e essa grande vantagem da produção de podcast? A gente não precisa de muita coisa. Ou um smartphone, ou um tablet, ou um computador.
Todos eles vêm com microfone interno do dispositivo, mas o ideal, caso você tenha acesso, é utilizar o microfone externo para melhorar a qualidade do seu áudio. Você vai precisar de um software para gravação e para computadores em geral, eu sugiro o Audacity. Caso você tenha um computador da Apple, você também pode gravar no GarageBand. E o mais importante é uma ideia. No caso, você vai ter que escolher o tema da sua aula, quais os conteúdos que você quer abordar na mesma. E vamos para a gravação. Primeiro, encontre um lugar silencioso para fazer essa gravação, preferencialmente com tapetes e cortinas que vão produzir um resultado sonoro mais interessante. Depois que você fez a gravação, você pode ainda editar esse arquivo. Como? Removendo aquelas partes que não ficaram tão boas e talvez também adicionando efeitos sonoros e até mesmo músicas, tá? E esses efeitos sonoros e as músicas, você tem que ter cuidado com relação aos direitos autorais. Então eu deixei aí na tela uma sugestão de site que tem músicas gratuitas e efeitos sonoros, mas existem vários outros que você pode também procurar. E aí, com um podcast pronto, como é que você vai disponibilizar para o aluno? Você pode usar, então, o Moodle, né, de botar lá na página do Moodle da sua disciplina, ou caso você tenha um blog pessoal, ou até mesmo usar sistemas mais tradicionais como e-mail e o WhatsApp, anexando esse arquivo de áudio. E para deixar vocês também com uma sugestão de podcast de educação, para quem não conhece tanto podcast e para quem também quer escutar conteúdo aí relevante dentro da área educacional, segue aí na tela, né, o Papo de Educador, que também está disponível no Spotify. Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema, seguem as minhas fontes de consulta para essa aula. E por fim, essa produção foi feita para o curso de criação de videoaulas do IFRS. Eu agradeço a companhia de vocês e até a próxima!